Eu acho que o Neymar ele quer jogar. E eu acho que a prova foi no final de semana, num jogo que não era esperado. Todo mundo falou: ah, ele vai com certeza ser titular em jogo importante e tudo mais. Não, e ele conseguiu fazer bonito no interior, estádio lotado. Então ele mostrou que ele tem um compromisso de querer jogar. Inclusive, na estreia dele, falaram: ah, ele vai jogar uns 20, 30 minutinhos. Ele já entrou no início do segundo tempo. Então eu acho que o Neymar ele tá antecipando que ele tá fora de ritmo, que ele precisa de adaptação. O Neymar já falou sobre isso. Ele não tá na melhor forma física, a gente vê ele perdendo umas bolas bobas, mas a gente tem que ver que os times que estão jogando contra o Neymar, ele tá apanhando o tempo inteiro. Pra parar o Neymar não é fácil, então ele vai tomando aquela porradinha o jogo inteiro, o jogo inteiro, o jogo inteiro. Então, assim, é um jogador que tá num processo de adaptação. Não quer dizer, ah, porque agora se o Neymar entrar no clássico no segundo tempo, o Neymar tá dando para trás. Não acho. Eu acho que é ir mesclando e ver. Talvez ele pode surgir como essa peça surpresa, durando muito mais, entrando nos últimos 45 minutos de jogo. Eu não vejo problema nenhum nisso. O Santos ele tem o artilheiro do campeonato. Agora, não podemos esquecer que o time do Santos não é nada demais. Tava mal no campeonato antes da chegada do Neymar, apesar de ter o artilheiro. A chegada do Neymar só Continua abafou mal. algumas coisinhas. Oi, Renan, o que você falou? Não, ela falou, tava mal antes do Neymar chegar. Não, continua mal. Hoje estaria fora. E isso é um problema, porque quem sabe se já tivesse tranquilo na classificação, você administraria melhor Sim. os minutos do Neymar. Como o time ainda precisa dos resultados para classificar, vai ter que ir o homem pro jogo. Qual que é a chance? É maior ou menor com o Neymar em campo? É muito maior, na minha opinião, mesmo concordando com tudo que a Ara disse. Ritmo de jogo, perde bola boba, coisa que não acontece. Mas ele veio para isso, né? A festa foi bonita, todo mundo, pô, foi legal, emocionou. Transferiu para o sábado, que ganhou do São Paulo jogando muito bem, coisa que não estava fazendo no campeonato. Só que daí já tem 2 empates. O primeiro, principalmente, contra o Botafogo em casa, né? Coloca mais 2 pontos ali Com o na jogador tabela, expulso. dá uma tranquilidade. Exato, com o jogador expulso, exatamente, bem lembrado. Então você consegue o resultado ali, você administra melhor esse jogo desse calorão aí do Novo Horizonte, de Novo Horizonte, para pensar no clássico. Daí não, ele já jogou 70 minutos. Ah, fizemos 2-0 no primeiro tempo, já tira o Neymar no intervalo, mas não. O jogo começou a ficar enrolado. Então tudo está condicionado aos resultados e a net do time, que o Santos precisa. Precisa ganhar desesperadamente para conseguir a classificação, né? Aí que senão seria um vexame muito grande não conseguir classificar para a próxima fase, né? Ô, Renan, eu tava falando aqui que tava mal, porque ninguém tá falando mais que o Santos está mal. O Neymar, a chegada do Neymar roubou essa cena um pouco, né? De que, inclusive na estreia do Neymar, em que o jogo fica empatado pro Botafogo, para mim é uma derrota pro Santos, né? Eu acho que o placar, a estreia, foi a festa e tudo mais, mas longe de ter sido uma grande exibição. Inclusive, o Botafogo quase faz um gol e uma bola perdida pelo Neymar. Mas eu acho que é a gente ter a noção de que o Neymar não é o salvador, ele não joga sozinho, ele não tá na melhor fase, então não que não tenha que ter essa cobrança, porque sempre vai ter e existe essa expectativa. Mas o time do Santos precisa de muito mais do que apenas o Neymar. Não adianta que a achar que com o nome do Neymar vai ganhar. A expectativa mudou um pouquinho com a vitória no clássico contra o São Paulo, né? O 3-1 deu uma esperança pro torcedor. E aí a queda é maior, né? Depois dessa. Agora, teve uma entrevista do Jorge Jesus, que foi liberada hoje, e ele revelou, nesse final de semana, na verdade, desculpa, ele revelou uma frustração com o Neymar. Ele disse que foi o melhor jogador com quem ele trabalhou tecnicamente, mas que ele se sente frustrado porque ele não conseguiu fazer com que o Neymar jogasse e fosse esse super craque. O que será que aconteceu, Renan? Por que ele não conseguiu? Dá pra gente colocar a culpa no Neymar, na lesão, no Jorge Jesus ou no campeonato por lá? Não, é a lesão. Com certeza absoluta a lesão. Né? E eu já tive esse tipo de lesão e a volta é muito complicada. Né? E logo que ele voltou, que ele tá entrando de novo aos poucos no time, lá na Champions Asiática,
ele tem uma lesão muscular que é completamente normal, depois de tanto tempo parado, tanto tempo lesionado, né? Que dura muito tempo a recuperação para a lesão de LCA, né? Então, eu coloco... E um detalhe importante, o Neymar levou um azar. Levou um azar, não. O time foi muito bem sem ele. O time não precisou dele para nada. Bateu recordes de vitórias sem o Neymar. Então, você junta a lesão com, o time tá muito mal, sem o Neymar não tá andando. Não, ao contrário, o time redondinho, jogando muito, alta intensidade e ganhando de todo mundo. Então, acho que aliou uma coisinha a outra ali. Só um detalhezinho, Yara. Vamos lá, o Santos precisa de vitórias para se classificar. Aí você imagina que, a gente precisa ganhar, o treinador deixa o Neymar no banco. Imagina a cabeça do torcedor, esse cara é louco. Esse cara é maluco, ele não pode nunca deixar, a gente precisa ganhar o jogo. A gente já está classificado tranquilo. Somos o primeiro, já está classificado. Não, o Neymar vai entrar só no segundo tempo. Todo mundo ia entender. Agora, o que vive o Santos hoje, se o Caixinha não colocar o Neymar em campo contra o Corinthians, o nego puxa ele pelos cabelos, vai arrancar ele de lá no soco. Ele tem que colocar o Neymar, não tem jeito. É verdade. Mas imagina que às vezes o físico ele fala um pouco além, igual a Domi falou. Tem que saber, acho que é a hora na carreira do Neymar que ele mais quer. Se dependesse só dele, o Neymar tava voando. Mas eu acho que é o físico que ainda é um limitante. Inclusive, Domi estava falando sobre entrevista e do Jorge Jesus, o Esteve Capuzada, que é o CEO do Al Hilal, ele inclusive deu uma entrevista, não sei se foi para a imprensa alemã, em que ele fala a seguinte frase: não era capaz de dar o que esperávamos. Então, assim, o Neymar, não é que eles falaram, o Neymar não é um jogador bom. É que, de fato, o marketing dele foi muito melhor do que ele em campo. Foram 7 jogos. Mas o Neymar, ele não tinha condições físicas de se entregar. Então, não foi porque o Neymar foi moleque, foi menino, foi... E ele não conseguiu jogar. Até quando o Jorge Jesus ele disse que ele era muito bom profissional, bom amigo dos colegas, o Neymar não era vedete, simples, só as coisas não funcionaram realmente. Agora, na quarta-feira, o Depay vai estrear com a camisa número 10 do Corinthians, que era do Garro, e ele falou que não gostou muito de ter perdido a 10. Ele disse o seguinte... Vamos escutar o que ele falou? Não, deixa eu fazer um intervalo então primeiro, aí na volta a gente mostra o que ele falou. Suspense. Caraca, gente, hoje, sério, minha cabeça tá muito cansada. Fazer programa de madrugada, você tem que virar uma chavinha, né? Eu ainda não virei, mas eu vou virar. Vocês me aguardem. Muito obrigada a vocês. Senta o café. Acabou. Eu tomei tudo. No próximo fim de papo eu vou fazer um balde, vou deixar aqui, para não correr esse risco. Nunes Silva Alvinegro falando: sinceramente, eu tô com pena do Santos, vai levar uma pisa do Corinthians. O Santos não tem a mínima chance de vencer o Corinthians, nem com esse Neymar. Com qual outro Neymar teria chance, meu caro amigo Nunes Silva Alvinegro? O Santos deu azar de pegar o Corinthians nesse momento muito bom, né, Renan? Muito bom, dentro de campo. Fora de campo ainda tá aquela bagunça. Então, e pega o Corinthians confiante, o Corinthians em casa, com 45 mil pessoas, pressionando o tempo todo. O clima dentro do Corinthians dentro do campo, no que diz respeito a futebol, tá espetacular. Tá espetacular. E eu acho difícil... muito difícil o jogo para o Santos. Mesmo o Corinthians já estando em primeiro, já estando classificado, estando com a cabeça ali na Libertadores, na pré-Libertadores, a gente chama assim, né, de pré-Libertadores, é um clássico. É um clássico que não vai facilitar, não. Não vai dar mole, não. Vai com força máxima para ganhar do Santos. E, se você tiver a chance de eliminar um concorrente forte lá na frente, né? Que pode ser, né? Se puder ter a chance de eliminar, eu não deixaria para trás, não. O Corinthians eu acho que vai com tudo para tentar dificultar o trabalho do Santos na classificação aí pro Paulista. Mas eu não vejo favorito, não, viu, Domi? É um jogo. O que eu falei do Palmeiras e São Paulo serve pro Corinthians e Santos. Só que não, calma, hoje Renan. o futebol de hoje Peraí.
a gente tá voltando pra TV agora, aí a galera vai entrar no meio. Você acha que não tem favorito nesse jogo do Corinthians contra o Santos, jogando em casa? Deixa eu explicar de novo. Mais ou menos como é o Palmeiras e São Paulo. Fator casa, torcida a favor, torcida única a favor, tal. Eu sempre vai ter o favoritismo para esse da casa. Só que quando a gente fala de clássico, muda tudo. Quando a gente fala de clássico, mudam completamente as coisas. A gente viu um São Paulo e Corinthians no Morumbi, onde o Corinthians vinha de, sei lá, 10, 11 vitórias seguidas, um time melhor, muito mais entrosado, o time que já vinha do ano passado, né? E o São Paulo foi e ganhou. O fator casa aqui na nossa cidade, ela é muito relevante. Ela faz muita diferença. Por incrível que pareça, ela faz muita diferença. Só que no clássico... Exatamente por isso. Justamente por isso. Só que no clássico muda um pouco. Quando você tem um jogador da qualidade do Neymar em campo, isso muda um pouco. O Neymar é aquele tipo de cara que ele pode decidir o jogo num lance. Poucos times têm esse jogador no Brasil. E um é o Neymar. Ah, mas ele está fora de ritmo e tal. Mas o Neymar é capaz, pela sua qualidade técnica, mesmo fora de forma que eu quero dizer não é gordo, fora de ritmo, né? Ele é capaz de mudar. Ele é um jogador capaz de mudar o jogo. Vejo um leve favoritismo para o Corinthians. Mas o Santos tem todas as condições de ganhar do Corinthians, sim. Olha, eu acho bem difícil. Vocês podem voltar aqui, esfregar o resultado da vitória do Santos na minha cara, mas eu acho muito difícil. Jogando em casa, o Corinthians nessa fase que tá, veremos, mas eu acho muito complicado. Eu acho que o favoritismo é muito maior pro Corinthians. Nossa, muito maior. Agora, a gente estava falando... Você reparou os últimos jogos do Corinthians? Sim. Você reparou a atuação dos últimos jogos do Corinthians? Não é boa. Ah, mas não é perto boa. Dos últimos jogos do não Santos... Não jogou bem contra o Novo Horizontino, melhor. Foi salvo pelo goleiro. Não jogou bem contra o Palmeiras, foi salvo pelo goleiro. E o último jogo jogou um pouco melhor contra o São Bernardo. O jogo foi decidido aos 93. Mas o empate do Santos com o Novo Horizontino, 0-0, tudo bem, tava calor, mas jogou muito mal. Mas o Novo Horizontino tá bem também. O time do Novo Horizontino é um bom time. Contra o Botafogo também. Um jogo bem ruim. Em casa. Mas eu acho que são as zebras que acontecem também, Dom. Eu acho que o Corinthians, quando a gente olha o Corinthians zaga defensivamente, não tem nenhum jogador no Corinthians que dá aquela confiança. A gente vai lembrar no clássico, quando acabou o clássico e o Corinthians perde, não sei se foi a bola do Bidu ali que compromete tudo. O Corinthians, se tem que olhar para um setor diante, né, da temporada, que não trouxe nenhum grande nome aí, nenhuma contratação, é olhar para o setor defensivo. Se não fosse o Hugo, o Corinthians estava ferrado. Mas tem o Hugo, né? Então, antes da gente encerrar, queria falar desse assunto do Garro, porque eu achei muito interessante o que ele falou sobre ter que ceder a camisa 10 para o Memphis Depay. Vamos ouvi-lo. Desconfortável tirando a 10 de você? Bueno, repito lo que dije recién ahí. La troca de camisa, como todo el mundo sabe, el club asignó un contrato con un jugador que es Memphis. Yo soy un jugador que tiene contrato con el club y me tocó respetar esa decisión. Si al club le genera algún tipo de beneficio y sintieron que era lo ideal en ese momento, en este momento, a mí me toca respetarlo. Como también repetí ahí, no fue una situación que me agradó, porque estaría mintiéndole si no me gusta mentir. Pero estoy más allá de todo eso. La vida me enseñó que lo más importante siempre está por venir, y creo que no me quiero enfocar en eso que pasó, sino en lo que pasó hoy, en el número. Nossa, eu achei muito bom, porque é difícil a gente ver um jogador sendo tão honesto assim. Ele falou, não me agradou muito. Eu estaria mentindo se falou que me agradou. E ele tem toda a razão, tiraram a camisa 10 dele para dar para um outro jogador. Foi justo? Não foi. Mas o Corinthians respondeu, pelo menos, a essa situação com uma campanha que eu achei
sensacional. Eles valorizaram demais a camisa 8, criaram esse slogan, agarro la 8, né? Então, agarro a camisa 8, ressaltando os craques que usaram a 8 no passado, como Sócrates, Rincon, Basílio, Luizinho, Renato Augusto e Paulinho, inclusive com a participação do Gustavo Vieira, o filho do Sócrates. Então, teve uma situação desagradável, mas a gente precisa elogiar essa administração do Corinthians. Quando tem uma coisinha para elogiar, a gente tem que elogiar, né, Renan? Foi uma bela saída dessa situação. Mesmo você desagradando o craque do time, que para mim é o melhor jogador do Corinthians, é o Rodrigo Garro, ele é a famosa agenda positiva do Corinthians, né? Dentro do campo eles conseguiram transformar um caso que poderia criar polêmica, que claramente deixou descontente o seu melhor jogador, numa festa. O Corinthians está vivendo momentos espetaculares. Se fora do campo eles conseguiram fazer de um momento polêmico uma festa espetacular. Isso daí, esse momento positivo do Corinthians tem que aproveitar, não dura para sempre, né?